Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar com a questão do plano de investimentos, né? Porque é bem importante, eu vi que a maioria não concluiu e eu entendo porque o plano de investimentos realmente é uma coisa bem complexa e que precisa muito estudo e muita pesquisa. Então, eu vou continuar nesse assunto com vocês hoje, né? Para a gente continuar o nosso plano de investimentos, tá? Aqui nos investimentos pré-operacionais, e baseado no que a gente já viu na aula passada, tem uma coisa bem importante aqui que é a despesa de legalização. Essa despesa de legalização, vocês têm que pesquisar bastante, tá? Tem que pesquisar bastante, porque às vezes assim, ó, não é só. Eu passei um link para vocês de quanto custa para eu abrir uma empresa, mas é um custo, é o primeiro custo, dependendo do tipo de empresa, você tem outros registros para legalizar a tua empresa que vai precisar. E é importante que você pesquisa lá no Google, assim, o que precisa para registrar um bar, o que precisa para registrar uma lancheria, no site da prefeitura, ver quanto custa um alvará de localização, né? Tudo isso você precisa pesquisar. Então, é importante que vocês continuem. Outra coisa, assim, ó, em obras civis ou reformas, isso aqui também você vai ter que pesquisar bem direitinho, tá, gente? O que eu vou precisar fazer? Ah, eu vou precisar reformar um banheiro. Se eu tenho um bar, uma lancheria, tem que ter um banheiro decente, pelo menos, certo? Então, eu vou ter que fazer, e isso custa dinheiro. Vocês vão atrás para ver quanto custa. Fazer um banheiro não é tão simples assim, né? Não vai ser com R$ 1.000 que a gente vai fazer, tá? Então, é importante que vocês façam. A divulgação também, gente, assim, o que eu vou gastar? Eu vou botar, fazer anúncio na internet, eu vou distribuir folhetos, quanto isso custa? Então, cuidado, gente. Não precisa realmente eu fazer nenhum curso, nenhum treinamento para os meus funcionários e tal. Então, vão devagar nesse negócio e pesquisem bem direitinho. E depois que vocês olharem tudo isso, tem um resumo aqui, tá? No item 5.4. Isso aqui nós estamos falando lá da página 56, tá? Página 56, aqui, ó. Então, depois que você tiver tudo, então nós vamos fazer um resumo, tá? De todos os teus investimentos, tá? Antes de fazer esse resumo, revise se você previu tudo, tá? Hoje eu vou postar um vídeo para cada tipo de negócio, tá? Então, eu vou postar no grupo, porque se eu mandar no privado, eu vou ter que mandar para cada componente do grupo. Então, você entra lá no grupo, escolha lá, eu vou colocar o teu grupo, né? Qual é que é o negócio e qual é que é o vídeo, um específico para cada um. E vocês podem buscar outros também, né? No YouTube, ou sei lá, em outros sites aí, que são coisas necessárias para você abrir o seu negócio, tá? Então, assim, vocês já fizeram aqui a estimativa dos investimentos fixos, que são aqueles máquinas, equipamentos, utensílios e tal, do capital de giro, né, que vocês já fizeram, e dos investimentos pré-operacionais, tá? Capital de giro, que é o estoque inicial, essas coisas, tá? Então, assim, ó, avalia. Aí você vai ter aqui um quadro com tudo que você precisa. Qual é que é o montante total dos investimentos que você precisa para abrir a sua empresa. E aí você vai decidir. Lá no início, vocês fizeram, lá onde dizia fonte de recursos, né? Vocês já definiam se vocês iam ter uma fonte de recursos, se era a fonte de recursos próprios, né? Se vocês iam
fazer investimento em banco, né? É lá no item 1.9, na página 24, vocês já definiram, já fizeram uma pré-definição de qual que é a origem dos recursos de vocês. Agora que vocês sabem quanto vão precisar gastar, é que vocês vão ter uma ideia melhor de aonde é que eu vou buscar esses recursos, tá? Então, eu posso fazer parte do investimento com recurso próprio, né? Que é investimento dos proprietários. Quer dizer, então, o próprio proprietário vai botar o seu dinheiro, ou de pessoas externas, por exemplo, um banco, uma instituição financeira, um investidor, um outro investidor, tá? E aí nós vamos preencher ali o quadro de fonte dos recursos. Agora que a gente sabe exatamente, antes a gente achava, não, isso aqui nós vamos fazer com recurso próprio. Aí fazendo todos os investimentos, você vai dizer assim, não, mas o investimento é muito alto. Ou você pensou, não, eu vou pegar empréstimo de um banco. E aí você chegou à conclusão de que o investimento é pequeno e que você pode fazer com recurso próprio. Ou eu posso fazer parte com recurso próprio e parte com recurso financeiro vindo de banco, né? Então, agora, pesquisa, né? Pesquisa e pensa bem aonde é que você vai buscar. Se você tem capital, se você tem dinheiro para iniciar, para colocar recurso próprio, ou se eu preciso recorrer a bancos ou algum investidor. Se você optar por fazer um financiamento, procure as linhas de crédito para pequenas empresas, peça para o gerente do banco, né? As orientações como eu posso fazer um financiamento a taxas de juros baixas, né? Qual é que é a carência, qual que é o prazo para o pagamento, qual é a documentação, o que o banco exige como garantia, né? Eu vou botar meu carro como garantia, casa, sei lá, né? E verifica também se tu tá apto, se você atende, né, as condições para possibilitar pagar esse financiamento depois. Então, você precisa prever, depois a gente vai trabalhar nisso, né, que é o nosso próximo assunto, né, a gente planejar quanto a gente pretende vender. Nós precisamos ver que se a gente for fazer um empréstimo, fazer um investimento, eu preciso pagar esse investimento depois. Então, se eu for fazer um investimento, eu preciso entender como é que isso vai funcionar, certo? Como que a empresa, como que o banco vai me cobrar, qual é o prazo de carência. O que é prazo de carência? Prazo de carência é assim, é o prazo que eu tenho para começar a pagar. O banco me dá 6 meses, então em 6 meses eu não preciso me preocupar em pagar o empréstimo. Mas depois de 6 meses, então, nesses 6 meses eu tenho que fazer um caixa, tenho que fazer uma reserva financeira para começar a pagar o empréstimo. Porque depois disso, eu vou ter mais aquela despesa para pagar. Tá certo? Então, a gente vai ter que pensar nisso. E a gente vai ter que entender muito bem se a gente vai fazer um financiamento, quais são as taxas. Por exemplo, assim, eu pego 10 mil reais, quanto que no final eu tenho que pagar? Né? Você não vai pagar só 10. O banco não empresta assim, o dinheiro sem juros. Então, quanto que eu vou pagar? E em quanto tempo eu preciso pagar isso? E daí eu preciso fazer uma reserva para eu conseguir pagar esse financiamento. Tá? Verifica também se você está apto, né, a atender essas exigências. Então, a empresa precisa gerar recursos suficientes para pagar o empréstimo. Tá? Então, verifica isso muito bem antes de definir que você vai pegar empréstimo. Existem alguns investimentos ali no
nos grupos de vocês, que são altíssimos. Ou os investidores têm muito dinheiro para investir, ou eles vão ter que buscar financiamento em banco. Não tem como, certo? Que os investimentos vão ser muito, muito altos, tá? Então, como é que é esse quadro aqui, ó? O quadro 5.1, daí vocês vão buscar aquilo que vocês já fizeram, coloquem aqui. O capital de giro, quadro 5.2, coloquem aqui. Investimentos pré-operacionais, coloquem aqui, tá? Isso é tudo aquilo que a gente já preencheu. E aqui vai dar o total do investimento. E aí você vai colocar aqui qual é que é as fontes de recursos. Quanto desse valor total aqui eu vou usar de recurso próprio, quanto eu vou buscar de terceiros ou outro, e aqui eu vou ter, então, o total do investimento, tá bem? Então, gente, por hoje nós vamos trabalhar nisso. Terminem o plano financeiro que vocês não terminarem, olhem os vídeos do que é necessário para cada tipo de empreendimento, tá? Olhem bem aqueles vídeos e terminem, completem até aqui hoje, tá? Então, hoje é só isso que nós vamos ter para fazer, tá bem? Ok? Até a próxima, pessoal!